Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos começando mais um programa Evangelho no Jefa, nosso programa de número 19. Muito obrigado mais uma vez a todos que estão nos acompanhando. E a gente começa então fazendo a nossa prece de abertura, para harmonizarmos aqui o nosso ambiente, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que estejam conosco em mais esta noite, em mais este programa, nos ajudando e nos auxiliando na compreensão dos ensinamentos da noite de hoje. E que seja, Senhor, uma noite de muita luz e de muita paz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós já fizemos 2 programas, a respeito desse mesmo item, ressurreição e reencarnação. Como eu falei nas outras vezes, é um item bem longo, bem extenso. Então a gente dividiu aqui em 5 programas para poder facilitar aqui a leitura, para poder facilitar aqui a compreensão. Hoje nós vamos ler 2 trechos que são relativamente curtos, mas que têm aí ligação, os itens 10 e 11 do item ressurreição e reencarnação. Lembrando que você pode acompanhar pelo seu próprio livro ou agora aqui na tela para vocês. Então vamos lá. Desde os tempos de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Até a época de João, a lei e todos os profetas profetizaram. E se vós quereis compreender o que eu vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Se o princípio da reencarnação expresso em João pudesse, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nesta passagem de Mateus, na qual não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aqui figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, já que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica, dizendo: se vós quereis compreender o que digo, é ele mesmo, o Elias que há de vir. Ora, João, não sendo outro que Elias, Jesus se referia ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até hoje o reino dos céus se toma pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida. Paraíso dos hebreus, enquanto, segundo a nova lei, o céu se ganha com a caridade e a doçura. E então ele acrescenta: aquele que tem ouvidos de ouvir, que ouça. Essas palavras tão frequentemente repetidas por Jesus dizem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Eu já falei aqui nos outros programas anteriores, que nós que habitamos aquela época, nós estávamos na época de Jesus com certeza. Nós não tínhamos o pleno conhecimento das leis divinas, nós não tínhamos o pleno conhecimento da mensagem de Jesus. Até hoje, para muitos de nós, é difícil da gente entender, é difícil da gente compreender algumas questões que Jesus nos trouxe. Mas é importante que esse conceito da reencarnação, que Jesus nos traz claramente aqui nessa passagem, não há dúvidas de que como que a gente pode explicar a lei de Deus, como é que a gente pode entender a lei de Deus se nós não tivermos esse olhar da reencarnação. E eu prometi semana passada, e promessa é dívida, de que eu traria aqui uma passagem, uma informação sobre a retirada do termo reencarnação da Bíblia. Eu fiz uma palestra sobre reencarnação e, fazendo a minha pesquisa, eu encontrei essas informações aqui, que são informações muito importantes para todos nós. Então, foi no concílio de Constantinopla em que o termo reencarnação foi retirado da Bíblia a pedido de Teodora, esposa do imperador Justiniano, porque ela temia que ela pudesse reencarnar como negra ou escrava. Então o Papa Virgílio, que viveu entre os anos, que teve o seu papado entre os anos 537 e 555 depois de Cristo,
ele então excluiu o termo reencarnação do catolicismo. Isso foi no meados do século VI, né, como eu disse, no concílio de Constantinopla, onde hoje é a atual cidade de Istambul, né, que pertence à Turquia. Então esse termo, né, reencarnação, ele constava da Bíblia e foi retirado então para que as pessoas pudessem entender, né, pudessem justificar, digamos assim, algumas coisas, né? E como eu falei, né, o termo reencarnação, ele não é um termo criado pelo Espiritismo, né? A reencarnação, ela era comum na cultura egípcia, na cultura indiana, na cultura oriental. Então várias civilizações, várias culturas, né, já falam sobre a reencarnação. Então não foi o Espiritismo, né, que trouxe, que inventou a reencarnação. O que o Espiritismo fez foi nos trazer informações, né, mais detalhadas sobre a reencarnação. Então a gente precisa, né, entender essas coisas. A gente precisa entender que a reencarnação faz parte da lei de Deus. Então a gente às vezes tenta justificar algumas coisas que acontecem na nossa vida e às vezes a gente acaba não entendendo. Se não tivermos esse olhar da reencarnação, a vida seria insuportável. Eu falei semana passada, né, sobre puxa, mas tem gente que não acredita na reencarnação porque a gente não lembra das coisas anteriores. Eu até estou com a minha palestra aberta aqui, né, não vou colocar ela inteira aqui, até porque tem lá no nosso canal no YouTube, né, a palestra sobre reencarnação, mas só alguns detalhes, só algumas informações importantes para a gente entender aqui. Ó. Olha só, no livro Depois da Morte, do Leon Denis, no capítulo 14, ele fala um pouquinho sobre essa questão da gente não lembrar. A vida terrestre é algumas vezes difícil de suportar. Ainda mais o seria se acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. A recordação de nossas vidas anteriores não estaria também ligada à do passado dos outros? Porque nós estamos todos vinculados uns aos outros. Então, se eu fiz algo que não foi tão bom assim para alguém, e eu me lembrasse, né, dessa questão, com certeza a nossa vida em sociedade seria insuportável. Com certeza nós não conseguiríamos evoluir espiritualmente se nós não tivéssemos esse olhar da reencarnação. E a reencarnação hoje, ela inclusive já é um conceito que a ciência nos traz. A ciência já vem comprovar algumas situações. Vou colocar mais 2 slides aqui dessa palestra que eu fiz sobre essa questão científica da reencarnação. Olha só. No livro Reencarnação no Brasil, do Dr. Hernani Guimarães, que viveu até 2003, ele pesquisou e analisou 75 casos, dos quais 8 deles relatou nesse livro aqui, Reencarnação no Brasil. Ele era um engenheiro, parapsicólogo, ou seja, era uma pessoa mais ligada à área científica. E esse outro cidadão aqui, ó, o Dr. Ian Stevenson, ele é canadense, estudou na Universidade de Virgínia e publicou esse livro, Reencarnação e Biologia. É um livro de 2.300 páginas, confesso que eu não li esse livro, né, mas nesse livro aqui existem ali 2.600 casos analisados, né, sobre reencarnação. E nessa pesquisa, né, uma pesquisa baseada em marcas de nascença, nos defeitos congênitos, né, de crianças, né, até os 7 anos de idade, além de informações, né, além de relatos. Né. Inclusive tem uma série na Netflix muito interessante, né, sobre reencarnação. Fica o convite para quem quiser assistir, para quem tiver curiosidade. Né. Não fala nada de espiritismo, né, e traz muitos conceitos interessantes sobre reencarnação. E para a gente finalizar o nosso programa de hoje, vou deixar só o spoiler, tá? Aliás, vou deixar só a degustação, e aí fica aí a critério de cada um buscar aí essa informação no livro Missionários da Luz, que eu acho um livro fantástico, do André Luiz. E lá tem um capítulo chamado A Reencarnação de Segismundo. É um capítulo lindíssimo, é um capítulo muito interessante e bem ilustrativo sobre como se processa essa questão da reencarnação. Então fica o convite aí para o pessoal se aprofundar um pouco mais sobre reencarnação no capítulo A Reencarnação de Segismundo, do livro Missionários da Luz, né? Um livro fantástico que vale a pena. Vale a pena ler o livro todo, mas especificamente sobre essa questão da reencarnação. E só para finalizar mesmo, tá? Uma frase clássica, né, do Espiritismo que está esculpida no túmulo de Kardec, né, lá na França.
nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. É um dos princípios, né, uma das máximas, né, do Espiritismo, que inclusive foi colocado ali até no túmulo do Kardec para ilustrar, né, todo o conceito, né, do Espiritismo, né, a reencarnação, que é um dos pilares, né, da doutrina espírita. Então vale a pena a gente sempre pensar sobre isso. Convido agora vocês a fazermos juntos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais este programa e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.